Na Web Rádio Amparo, Fogo Abrasador, com a RCC, Renovação Carismática Católica de Niterói. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Web Amparo. Aqui quem fala é Miraci. E mais uma sexta-feira com o programa do Espírito Santo. O programa que Deus nos deu de presente, o deu de presente para a Renovação Carismática Católica aqui da Arquidiocese de Niterói, programa Fogo Abrasador. E mais uma noite, mais uma sexta-feira, onde nós vamos partilhar a palavra do Senhor, vamos permitir que o Espírito Santo nos conduza. E que essa semana tenha sido uma semana de muita alegria, Ainda estamos na Páscoa. Feliz Páscoa a todos que estão aí do outro lado, a nos ouvir e manter essa chama viva, essa chama da esperança do ressuscitado. E essa noite, uma noite assim bem especial, além de ser a primeira sexta-feira do mês, que o Sagrado Coração de Jesus, que nos preencha com o seu amor. Nós aqui também estamos com um presente aqui do meu lado, Ela vai se apresentar, porque hoje nós estamos numa sexta-feira bem atípica, Toda a Renovação Carismática de todo o Brasil está reunido em Canas, em São Paulo, onde fica a sede do nosso movimento, da renovação. Então está tendo um encontro nacional de coordenadores diocesanos, secretários e tesoureiros. Então aqui comigo hoje está a minha presidente do conselho aqui da Arquidiocese. Ela vai se apresentar aqui rapidinho para a gente começar a nossa partilha, ok? Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Meu nome é Rogéria, faço parte do grupo de oração Fonte de Água Viva da paróquia de São Lourenço, em Niterói. E a gente se reúne toda segunda-feira às 19h30 e terças às 15 horas. Passando por Niterói, você será muito bem-vindo no nosso grupo de oração. Como a Miraci falou, nesse tempo eu estou à frente da Arquidiocese de Niterói, nesse movimento que foi onde eu tive meu encontro pessoal com o Senhor, que é a Renovação Carismática Católica. E com grande alegria nós estamos aqui, perto da Mãe, em Aparecida, verdade, não é, Miraci? Com a grande alegria participando desse encontro nacional, mas nós não poderíamos deixar de lado os nossos ouvintes, Verdade, saber dessa alegria de estarmos aqui vivendo este grande presente de Deus. Esse fogo abrasador do Espírito Santo e poder levar isso até vocês, para que vocês aí do outro lado possam sentir este amor de Deus. E lembrar que Deus nunca nos deixa sozinhos. E que com certeza, meu irmão, minha irmã, você aí do outro lado, que está nos ouvindo, seja de onde você estiver, você não está sozinho. E nunca estará. Amém. Pode ter certeza disso. E como nós partilhávamos, eu e o Rogério, um pouquinho antes do programa começar, a gente dizia que foi um grande presente de Deus. Deus cuidando de nós. Porque nós precisamos ser cuidados para que possamos cuidar de você que está aí do outro lado nos ouvindo. Amém. Viu? Que possamos aqui toda sexta-feira, não só toda sexta-feira, mas em cada grupo de oração, cada ministério, cada ministeriado que está nos ouvindo, cada servo, seja de grupo, seja de pastoral, esteja nos ouvindo, para que você possa beber desta graça através da palavra de Deus, não é isso? E nós precisamos estar o quê? Preenchidos, transbordando desse Espírito Santo. E nessa noite nós vamos pedir já isso, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo já possa fazer esta transformação na sua vida. Já podemos começar a pedir a Ele, aonde você está nesse momento, não sei. Mas, se você puder, já vai clamando o Espírito. Já vai pedindo esse ardor, já vai pedindo esse fortalecimento, já vai pedindo que o seu coração e o meu coração já esteja aberto para viver esta palavra, para viver todo o direcionamento de Deus para você neste dia, nesta semana, para a tua vida toda. Porque a palavra de Deus, ela não é só para hoje. A palavra de Deus você vai ouvir agora, não é sobre este momento. Ele é para toda a sua vida, meu irmão, minha irmã. É para amanhã, para depois e para depois. Mas você precisa permitir que o Espírito Santo vá forjando em ti um coração novo, um coração amável,
tirar esse coração de pedra e fazer renascer um coração de carne. Vai pedindo isso, vem Espírito Santo, vai me dando esta alegria, vai me dando esta liberdade de te ouvir, e não só ouvir, mas de mudar a minha vida. Vem, Senhor, com teu Espírito Santo, com esse fogo abrasador, fazendo nova todas as coisas. Vem com teu Espírito Santo nos fortalecendo, nos animando, fazendo transbordar em nós a confiança em Ti. Porque o mundo tem nos pregado um pensamento diferente. Um pensamento de que o Senhor não existe, o Senhor está alheio, o Senhor nos ignora, mas somente o Teu Santo Espírito para colocar a certeza de que nós não estamos sozinhos. Vem nos revelando, o Espírito Santo, todos os momentos de livramento que nós já vivenciamos. Venha nos trazendo à luz todos aqueles momentos em que nós achávamos que não tinha mais saída e o Senhor nos livrou. Vem nos fazendo lembrar desse momento, Espírito Santo. Porque o Senhor foi prometido pelo próprio Jesus quando voltou aos céus, que iria mandar o advogado, o paráclito, o defensor, que não iria nos deixar sozinhos. É promessa Tua, Senhor. Que possamos tomar posse dessa promessa. Vem, Espírito Santo. Sabe a visão que o Senhor me dá, meus irmãos? É assim como se estivesse num local, sabe, esfumaçado. Muita fumaça, onde nada nós conseguimos enxergar. E conforme nós íamos orando, conforme você aí do outro lado está orando, essa fumaça ainda sendo dissipada. E ali você começava a enxergar tudo de uma forma diferente. Você começava a olhar e ver o próprio rosto de Jesus a te olhar. Amém, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque parecia que você estava, sabe, numa fumaça, como se você estivesse com a sua vista toda embaçada, mas o Senhor foi lá e foi soprando, e toda aquela fumaça foi saindo da tua vista, e ali você conseguiu ver todo o caminho que Jesus está fazendo para a tua vida. Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por aqueles que estão ouvindo essa palavra, ouvindo este momento. Obrigada, Senhor. Bendito seja. E vendo que seus caminhos estão sendo totalmente abertos, né? Que toda fumaça, seja ela preta, branca, não importa, mas estava tampando a sua visão. Nesse momento, o Espírito Santo clareia todos os seus caminhos. Amém, Senhor. Muito obrigada, Muito Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por este momento. Obrigada por o Senhor permitir que aqui estivéssemos, Senhor, para levar esta verdade para os seus filhos. Amém, para levar esta confiança em Ti, Senhor. Sim, Senhor, faz crescer muito essa obrigada. Senhor. Vai despertando no Teu povo, Senhor, a confiança no sobrenatural. Verdade, Senhor. Muito obrigada. Quantas vezes, Senhor, o salmista nos diz, colocamos a confiança em homens, mas os homens são como poeira que somem num estalar de dedos. Mas o Senhor é eterno. Nós podemos colocar a nossa confiança em Ti, Senhor. Muito obrigada. Bendito seja, Senhor. Bendito e louvado seja. Já vai silenciando o teu coração, meu irmão. E vai meditando um pouco neste momento de oração. E aí você vai pegando sua palavra, se você puder. Se você não puder agora, você anota. Assim como a coça suspira pelas águas,
assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Solta a voz, vai! Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, oh, enche-me, Espírito de Deus. Tá lindo demais, vai. Oh, enche-me, de Deus, de Deus. Oh, oh, enche-me, Espírito de Deus. Então, amados, a palavra hoje que Deus nos conduz, né? Está lá no livro de Hebreus, não é isso? Hebreus 10, versículo 23. A Rogerinha vai ler para mim? Pode ser, por favor? Vamos aguardar um minuto, né? Você pegou aí, gente? Pegou a palavra, pegou a caneta, o caderno. Pega seu caderninho. Hebreus. Caderninho importante, hein, gente? Capítulo 10, versículo 23. Isso. Assim nos diz a palavra: conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Quando o Senhor colocava no meu coração durante essa semana, né, a palavra promessas, e eu pensava muito, o que o Senhor quer, né, Senhor? E Ele dizia, não, nós precisamos permanecer firmes no Espírito Santo, à espera das promessas serem cumpridas do Senhor. E aqui, quando essa palavra veio, né, conservar firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa nós aguardamos. Deus é fiel. É fiel e sempre será, meus irmãos e irmãs. Ele nunca nos deixará no vácuo. Desamparado. Desamparado de forma nenhuma. Por quê? Você estava rezando antes, Rogéria, falando sobre a confiança no mundo, e eu já tinha o Senhor já tinha me colocado isso. Nós somos guiados e guardados pelo Espírito Santo e não pela vontade do mundo. Então, o mundo nos leva a desacreditar nas promessas de Deus para a nossa vida. Mas o Espírito Santo, ele diz o contrário de tudo. De tudo que o mundo, né, nos coloca, o Espírito Santo nos leva a viver a verdade do Senhor. Porque hoje o Senhor, ele nos convida justamente a lembrarmos das promessas que ele fez para nós. Às vezes nós esquecemos, porque não aconteceu, ou aconteceu do jeito que ou está demorando, ou não aconteceu pela metade, não fez tudo. Mas quais foram essas promessas que o Senhor fez? E que ele faz até hoje para mim e para você? O Senhor está pedindo que a gente se recorde disso.
Porque pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos recordar. E através dessa lembrança, nós vamos nos manter firmes à espera dessas promessas. E não somente isso, a gente conversava uma vez com o Rogério, para a promessa de Deus acontecer, nós também precisamos agir. Nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos dá, tudo aquilo que Ele nos remete, aquilo que o Espírito Santo nos fornece, que é a coragem, a fé, a confiança, a fortaleza. E através desse mover, as promessas vão acontecendo no tempo do Senhor. Porque não adianta a gente querer apressar algo que ainda não é para mim, eu ainda não estou pronto, você ainda não está pronto. E o Senhor insiste, somos conduzidos por aquele que conhece o caminho. E quem conhece o caminho, Rogério? Quem conhece o nosso caminho? Quem nos leva a viver esse caminho de verdade? É o Espírito Santo. Porque o Senhor prometeu lá, eu vou, não é isso? Mas quem vem? O Espírito Santo. Sim. E ele não veio? Ele veio. E agora o que nós vamos fazer com o Espírito Santo? Vamos deixar ele aonde, povo amado, vocês que estão me ouvindo? Aonde nós estamos deixando o Espírito Santo? Em que lugar que a gente está colocando ele? Entendeu? E aí as promessas precisam ser concluídas, concretizadas. E para isso nós precisamos deixar o Espírito Santo agir, assim como agiu em São José, né? Vivemos São José aí, né? Dia 1º de maio. Assim como fez em São José. As promessas foram acontecidas através de São José. Sim. Assim como aconteceu, as promessas se realizou através de Maria. Não foi? Ela disse sim. E gerou Jesus. As promessas foram acontecendo e sendo realizadas com Jesus em vida e após a sua morte, após a ressurreição. Então, você falou muito bem. Jesus ressuscitou. Aleluia. Então, e muitas vezes a gente fica preso na paixão de Cristo. Isso. A gente foca muito nos nossos problemas. Aí você pode dizer assim, Rogéria, Miraci, vocês não sabem o que eu estou passando. Não, nós não sabemos. Mas Jesus venceu a morte por cada um de nós, né? Então é realmente necessário a gente focar o nosso olhar, já que ele já veio dissipando essas nuvens da nossa visão, dissipar em Jesus que venceu a morte. Se ele venceu a morte, né? Ele quando esteve com os apóstolos, né? Com aquelas pessoas que ouviu, ele dizia que ele iria passar pela paixão, ia passar pela cruz, mas ele ia ressuscitar no 3º dia. E muitas vezes agimos como Pedro, uma dos momentos que Jesus anunciou a sua paixão, ele falou que iria passar, mas ia ressuscitar no 3º dia. Só que Pedro, ele focou, não, meu Senhor, não vai acontecer nada disso com o Senhor. Mas ele não se atentou, eu vou ressuscitar no 3º dia. E muitas vezes isso acontece conosco também. A gente se foca, se atenta somente na paixão e na cruz. E não lembra que Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós para nos ajudar a vencer. E se a gente for analisar a palavra desde o Antigo Testamento até o final, quantas promessas foram cumpridas? Nossa, milhões delas. E ele continua prometendo e cumprindo. E cumpre. Agora, Miraci, quando o Senhor nos dá uma profecia, como ele nos deu essa noite, de dissipar as nuvens, a gente precisa tomar posse. Isso aí. A gente precisa acolher a promessa de Deus. Se a gente duvidar, nada acontece. Porque o Senhor nos dá a liberdade de acolher, de tomar posse ou não. Se a gente quer continuar na mesmice, amém, ele não interfere. Mas ele nos dá promessas que serão cumpridas a partir da nossa vontade, do nosso consentimento. Sim, sim.
Você concorda? Concordíssimo. Sempre existe essa palavra, concordíssimo. E aí a gente pensa, quantas promessas ele fez na nossa vida, na minha vida, na sua vida? Muitas e muitas delas já foram cumpridas. Amém. Às vezes nem do jeito que a gente pensava, mas era do melhor jeito. Do melhor jeito, do melhor jeito. Do melhor E jeito. foi isso mesmo que aconteceu, meus irmãos. Isso é um testemunho mesmo, né? Muitas coisas que pedimos a Deus, eu falo por mim, né? Pedimos, e às vezes não acontece mesmo do jeito que a gente quer, mas aconteceu. E acontece de uma forma tão plena, tão suave. Melhor do que a gente imagina. Isso, que a gente nem percebe. Ué, o que foi que eu pedi mesmo? Porque o que veio foi tão mais grandioso que aquilo que eu pedi, aliás, aquilo que Deus me deu, supriu muito mais daquilo que eu vivia pedindo. Exatamente. Entendeu? Então, quando o Senhor promete, ou quando nós pedimos algo a Deus e a coisa vem de uma forma diferente, gente, é muito mais grandioso. Vocês podem ter certeza disso, mas é como o Rogério falou, nós precisamos tomar posse de que Deus cumpre e cumprirá de todas as formas. Porque às vezes nós queremos viver os planos, né, de acordo com a nossa vontade. Viver os planos de Deus conforme a minha vontade. Aí dá ruim. Então, vai pensando nisso. Quais são as promessas que você ainda nem pedindo a Deus? Quais são as promessas que Deus já fez na sua vida? Vamos melhor fazer assim. E como nós estamos vivendo essa espera? Como que nós estamos vivendo essa espera? Como que você está vivendo essa espera no Senhor? De que forma? E eu quero que... A Rogéria está até aqui procurando uma palavra, mas eu queria só atentar em algo que nós vivemos hoje, aqui no encontro, onde o Vinícius, ele nos remeteu no Salmo 121, e eu vou dizer uma coisa a vocês. Nós estamos num solo onde está sendo construída a sede nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil. E nesse encontro, as promessas de Deus estão sendo cumpridas nesse lugar, onde o lugar está sendo construído. Algo que era impossível aos olhos humanos. Foi cumprido por quê? Porque existiu a ação, né? Existiu tomar posse, o trabalho árduo. E aí lá no Salmo, só enquanto a Rogéria procura ali a palavra, nós meditamos, né, rezamos com esse Salmo 121, que vai dizer, né, que, eu achei lindo isso, que alegria quando me vieram dizer, vamos subir à casa do Senhor. Então, essa promessa foi cumprida hoje neste lugar, com a construção dessa sede, desse rincão, da capela de Nossa Senhora de Pentecostes, que está linda. A promessa se cumpriu. Sabe quantos anos tem? Tem, sei lá, mais de... Muito tempo. Mais de 20 anos, nem sei, gente. E foi lá, profetizado lá atrás, e quem está colhendo é eu, Rogéria, e todos esse povo que está por aí, você que é servo de grupo de oração, que faz parte dessa história. E nem por isso a gente pode parar, porque a promessa de Deus, ela precisa ser concretizada, nem que seja para mim, para meus netos, para meus bisnetos. Amém. Mas ela vai acontecer, amém, Rogéria? Amém. Então, o Senhor, né, enquanto nós orávamos, o Senhor me deu a palavra em Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Diz para mim, para Miraci, para cada um de nós: nada temas, pois eu estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Então, o Senhor faz mais uma promessa, né, através do profeta Isaías, que não é para temer, porque Ele está conosco. Então, Ele nos pede: não lances olhares desesperados, porque eu sou teu Deus. O Senhor está falando que Ele é poderoso, que Ele é muito mais poderoso do que os nossos problemas, nossas dificuldades. E Ele diz: eu te fortaleço, eu te amparo. Olha a promessa de Deus.
Eu venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. O que é destra? Com a mão, né? A mão direita. Firme, né? Firme. Ele nos ampara. A gente pode tropeçar. Tem aquela música, né? Tropeça aqui, mas segue adiante, né? Música antiga. Não é meu tempo, não. Então, mas aí a gente fica. Aconteceu uma situação. Ó vida, ó azar. Ninguém me ama, ninguém me quer. Não, levanta. Opa. Sacode a poeira. Opa. Né? Então o Senhor, ele em vários momentos, como a palavra é rica, meu irmão, minha irmã. E às vezes a gente tem a palavra lá no Salmo 90, cheio de poeira, e a gente não medita a palavra de quantas promessas o Senhor faz para nós. E Ele é um Deus que cumpre. Sempre. Tenha certeza disso. Sempre. Amém, aleluia. Que bom, né, meus amados? É uma graça. Eu sempre digo que eu sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu, assim, quando a gente é apaixonada, o que a gente quer? Qual é o sentimento, né? Ele está sempre falando da pessoa. Sim, bem juntinho, né? Bem juntinho, bem agarradinho, falando da pessoa o tempo todo. E o Espírito Santo é uma pessoa. É o seu amigo. Tá ali junto com você. Tá junto Desde comigo. o dia do nosso batismo. Desde tá lá. o dia do nosso batismo. A gente, durante o período, a gente anda lá distante, não dá muita importância. E ele é apaixonante. Então, meu irmão, minha irmã, você que tá aí do outro lado, que tá nos ouvindo, que vai de repente espalhar esse link por aí afora, para aqueles que você conhece, para quem você não conhece, e que você vai escutar num outro momento, no outro dia, não sei. Nós estamos, né, iniciando o mês de maio, o mês de Nossa Senhora, a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Vivenciamos São José. Gente, o mês de maio é lindo, enfim, meus amados. E o Espírito Santo sempre, em todos os dias do ano, né? Todos os dias da nossa vida. Ame o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo. Fale do Espírito Santo. Beba o Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Amém. Nosso melhor amigo. É o nosso melhor amigo. E é com ele que nós vamos seguindo. É com ele que nós vamos entregando todos os nossos planos. É com ele que nós vamos realizando de acordo com o tempo dele, né? E ele vai nos formando, vai nos forjando. Então lembre, as promessas estão sendo cumpridas neste lugar santo aqui que nós estamos, em Canas, São Paulo, sede da Renovação Carismática Católica do Brasil. E muito vocês ainda vão ouvir sobre este lugar. E venham nos visitar, né, Rogéria? Que está lindo demais. E as promessas também se cumprem na sua vida. Principalmente. Começa com você, só tá? abrir a porta, dar uma brechinha para a ação do Espírito Santo, que você vê, né? Consegue ver assim, a olho nu, as promessas sendo cumpridas. Verdade. Então, louvado seja Deus por Bendito, esta noite, né? Seja, Senhor. Muito obrigada, Senhor, Muito por este obrigada, momento de Senhor. alegria. O meu coração está muito alegre. Amém. Muito. Bendito, E eu exaltado creio seja, que você Senhor. está aí do outro lado também com o seu coração muito alegre. Amém. Muito obrigada, Senhor. Mesmo que de repente Por você está essa passando por alegria, coisas Senhor. loucas na sua vida, mas o Espírito Santo encheu o teu coração de alegria nesta noite, meu irmão, minha irmã. A batalha não é eterna, Senhor. Verdade. Então, muito obrigada, Senhor. Vai agradecendo a Obrigada, Deus. Senhor. Bendito seja, Vai Senhor. pedindo, né, essa alegria. Amém, Senhor. É no louvor que o Senhor habita, é no louvor que Ele cura. Mesmo que ainda está no meio da tempestade, vai agradecendo o Senhor. Obrigada, Senhor, por isso. Muito obrigada pelas nossas vidas, Muito nossas obrigada, famílias. Jesus, por tudo, Senhor. Muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra que nos renova. Amém, Senhor. Muito obrigada, que vem Senhor. como uma palavra de consolo, Muito obrigada. que vem reafirmando as Tuas Muito promessas. obrigada, Muito amado obrigada, Deus. Senhor. Muito obrigada, bendito Bendito, seja. exaltado seja, Senhor. Obrigada, Senhor, por este mover, Obrigada, né? Senhor. Por este programa, por este caminho de evangelização. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Exaltado, Senhor, a toda esta glorificado rádio, seja, Web Amparo, Senhor. que continue a ser essa propagadora da tua palavra, Amém, Senhor. Senhor. Muito obrigada. Muito Senhor. obrigada, Bendito, Pai. exaltado seja, Senhor. Amém.
Amém. Dê um amém bem grande aí, se você puder, né? Você fala bem alto. Se você não puder, você... Aleluia! Ressuscitou. Que bom, meus amados. Olha, que seja assim uma semana de muita paz. Mas antes da gente encerrar, né? Nós temos um recado aqui rápido. Rogério, você que vai falar sobre o Congresso Estadual. Dá para falar aí rapidinho? Sim, gente? Com certeza. Convidar o povo? Dias 31 de maio, 1º de junho, estaremos no Rincão do Senhor, lá na Água Mineral São Gonçalo, nos encontrando com todos os irmãos do estado do Rio de Janeiro. Estaremos lá louvando, agradecendo e bendizendo o Senhor. Então você é um convidado especial. Ah, Rogéria, como se inscrever? É só procurar as redes sociais, né, Miraci? Da RCCRJ. Isso, RCCRJ, lá tem um link de inscrição, ou procure um grupo de oração próximo da sua casa, mas não deixe de participar conosco. Vai ser uma grande bênção, assim, ó, não é só para quem é da renovação, não, é para todo mundo. Igreja. Mas para quem tá também... dentro, quem tá fora, Isso. quem não conhece, você chama o vizinho, todo mundo, vamos louvar, né, e bendizer o Senhor. E chegar lá e perguntar quem é Rogéria, quem é Miraci, que a gente vai ter um grande prazer de falar com você. Com certeza, viu? Olha, muito obrigada. E lembre de compartilhar esse link, de dar um ok lá nas redes sociais da Rádio Web Amparo. Ela tá no Instagram, ela tá no YouTube. Baixe o aplicativo lá no Tanguá Católico e escute a rádio, que a programação é belíssima, ok? Amém. Então, um grande abraço para vocês. Que a força do Espírito Santo permaneça eternamente nos seus corações. Amém. E na próxima sexta-feira nós estaremos aqui reunidos, sempre presentes com o Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Fogo Abrasador, com a RCC, Renovação Carismática Católica de Niterói.